Eu quero trazer um tema aqui hoje, que é o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais. O IPSM foi criado no início do século XIX por um grupo de sargentos da então Força Pública do Estado de Minas Gerais, que depois se transformou na nossa gloriosa Polícia Militar. E o objetivo da época era amparar as famílias dos militares, famílias com problemas, famílias com dificuldade de compra de medicamentos, de amparo num todo. Bem, com o passar dos anos, depois se transformou na CBPM, Caixa Beneficente, e por fim, o nosso Instituto de Previdência. Ele é custeado por parte pelo Estado, que paga a sua parte patronal, e, diga-se de passagem, ao longo dos últimos 20 anos não vem fazendo isso devidamente, nem agora, nem nos últimos 20 anos, e em parte ele é custeado pelo próprio servidor. O servidor aposentado paga 8% e o servidor da ativa paga 11,5%. Bem, nos últimos dias a gente teve uma surpresa indesejável. O diretor-geral do Instituto de Previdência, o Coronel Caçavari, ele convocou as entidades representativas de classe, Clube de Cabo Soldado, a ASPRA, a CUME, a Ascobom, a Associação dos Oficiais, o NMG, o COPM, e disse o seguinte: essa foi a reunião convocada pelo diretor-geral do IPSM, que ele ia retirar direito dos servidores militares. Primeira coisa que ele disse que ia fazer, ia deixar de distribuir os remédios, deputada Celise, de uso contínuo, uso controlado dos militares. Ora, ninguém fica doente porque quer. Ninguém fica doente, eu resolvi tomar remédios controlados a partir de hoje porque eu quero. O cidadão, quando chega numa situação dessa, numa condição militar traumática toda hora, que vive colocando a sua vida em risco a toda hora, fica vendo desgraças na rua o tempo todo. O militar, quando fica doente, ele tem que ser cuidado pelo Estado. Ele não tem que ser abandonado, não. E o diretor do IPSM disse que iria deixar de distribuir os remédios de uso controlados. E aí agradecemos a participação do comandante-geral da polícia, o coronel Marco Antônio Badaró Bianchini, que interviu, porque senão ia ser um caos, ia ser uma crise na polícia. A primeira crise da PM no governo Pimentel poderia ser criado pelo nosso IPSM. Incrível isso, mas é verdade. Ele interviu e a diretoria de saúde da Polícia Militar, através do Centro Farmacêutico, vai fazer esse trabalho que o IPSM disse abruptamente que iria parar de distribuir. Então tá bom, a gente vai dizer para os colegas que estão com o problema o seguinte: olha, a partir de hoje você não receberá mais medicação e ponto final. Não é assim. Isso tem que ser construído uma saída. Se tem problema de legalidade, vamos construir uma saída, porque quem está doente tem pressa. Quem está doente não pode ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, até que se ache uma saída, sem distribuir medicação, não. O cara está doente. Tem que ser cuidado, IPSM, não é abandonado, não. Segunda coisa, diz que o IPSM também deixaria de atender as órtese e próteses. Por exemplo, o cabo Gama, lá do batalhão Rotan, trabalhando numa motocicleta de serviço da Rotan, houve um acidente com um ônibus e a sua perna, deputada Celise, foi prensada no ônibus. E ele perdeu a perna, estando de serviço. Ele, fardado, indo no atendimento de uma ocorrência, foi fechado por um ônibus, teve a sua perna esfacelada e perdeu a perna. E ele usa uma prótese. E ainda assim o IPSM disse que vai parar de pagar, porque as que pagam hoje são uma porcaria. Uma porcaria. Eu tive um militar que teve que reabrir a coluna, porque colocaram um parafuso nas costas, na coluna dele, de péssima qualidade. Porque o que o IPSM paga, e o dinheiro não é do IPSM, diretor. O dinheiro é nosso, é do servidor. Foi um parafuso de péssima qualidade que quebrou na coluna dele. Quebrou, de tão ruim que era.
de tão barato que era, e ele teve que abrir de novo a coluna para colocar outro parafuso, porque aquele que o IPSM pagou com o nosso dinheiro era de péssima qualidade. Então disse que também ia parar com isso. Terceiro, ia diminuir o valor do auxílio reclusão para 70% do valor de um soldado. E aí faz o IPSM, irresponsavelmente, uma analogia com a CLT. Não, mas na CLT é assim, o senhor quer que a gente seja regido pela CLT? Então só o senhor que quer, né? Porque a tropa não quer, não. Então quer fazer essa analogia, e aí o cidadão que está lá, cumprindo pena, ou preso em alguma situação, e muitas vezes em decorrência da atividade policial, porque o policial sai de casa e não sabe se volta. Muitas vezes, para não morrer, ele mata. E muitas vezes é condenado, não é considerado excludente de ilicitude. Hoje nós temos colegas pagando por crime de tortura, e alguns deles por tortura psicológica. Porque o bandido disse o seguinte, eu fiquei constrangido com esses policiais. Nós temos vários colegas, onde o bandido está solto, e o policial está preso por tortura, e muitas vezes tortura psicológica, ou com uma lesão que não justificaria isso. E aí os colegas têm que fazer recurso, revisão criminal. E o coronel, diretor do IPSM, diz que vai cortar isso também. Disse mais ainda, vai extinguir o auxílio funeral. Aí eu diria o seguinte, bem, primeiro, o senhor não vai cortar nada, porque o governo do estado não vai deixar. Porque o governador Fernando Pimentel fez uma promessa na campanha e disse que não iria deixar tirar nenhum direito dos servidores. Então o senhor não vai tirar nada, até porque isso não é seu, isso é nosso. E o governo do estado não vai deixar o senhor tirar nenhum direito do servidor militar. Segunda coisa, já que o problema é finança, acaba com esse tanto de coronel que tem no IPSM. O IPSM foi criado para os sargentos, mas todos os diretores de lá são coronéis aposentados. Todos os diretores lá são coronéis. Não, nós temos que mudar isso. Nós temos que colocar uma diretoria paritária entre praças e oficiais. Nós temos praças competentes, praças bacharéis em direitos, praças mestres em administração, praças doutores. Por que só tem coronel? Em algo que foi criado por praça, nós vamos levar essa discussão para o governo também. Nós precisamos devolver o IPSM para os verdadeiros donos, que foram os praças que criaram eles. Então, eu quero dizer que o dinheiro é nosso, não é dos senhores diretores. Às vezes, para o colega ter um direito no IPSM, ele tem que implorar, pedir pelo amor de Deus, o meu tratamento, pelo amor de Deus, cortar o meu remédio, pelo amor de Deus, a minha prótese é de péssima qualidade, eu preciso fazer um exame que o IPSM não quer cobrar. Aí chegaram ao ponto, eu vou morrer do coração, de dizer o seguinte, não, se a gente cortar o remédio, ele vai para a farmácia popular. Tudo bem, então acaba com o IPSM, vai todo mundo para o SUS, é isso que o senhor quer? O instituto é nosso, ele é custeado com o nosso direito, não venha tirar o nosso direito. Se fosse alguém do governo que é contra o instituto, está querendo atrapalhar o instituto, tirar, eu até aceitaria e ia para o debate. Mas alguém da própria polícia, do próprio instituto, querer tirar direito do próprio militar, é um absurdo um negócio desse. O diretor do IPSM não tem mais legitimidade para continuar no cargo, porque ele está tirando contra a gente. Eu não consigo admitir que um coronel, diretor do IPSM, chame as entidades representativas para dizer que vai tirar direito. O senhor não tem mais legitimidade para continuar no IPSM. E o senhor sai, senão vão te tirar. Porque o governo não vai deixar fazer. O senhor não vai tirar uma cibalena dos nossos militares, que nós não vamos deixar. O senhor não vai tirar o remédio do nosso pessoal, não. Então, para dizer isso, e aí para piorar, ao final da reunião, o diretor disse, olha, nós temos um fogo amigo lá na Assembleia. E usou as seguintes palavras, o deputado Cabo Júlio aprovou em primeiro turno um projeto que muda as regras do Promorá sem falar comigo. Gente, aí eu vou cair da cadeira. Primeiro que eu não tenho que falar nada com o senhor. Eu não tenho que te pedir permissão para poder apresentar projeto de lei para mudar a legislação de Minas, não. Eu não tenho. Se eu vou conversar um assunto desse, eu vou conversar com o comando da PM, ou vou conversar com o secretário de governo, não vou conversar com o diretor de PSM, não. Eu não tenho que lhe pedir bênção nem permissão. Como é que o senhor tem coragem de falar para as entidades isso, que eu tenho aqui na Assembleia um fogo amigo, que muda a lei sem lhe permitir? Aí eu vou dizer para quem está ouvindo qual é a lei que nós estamos mudando. Porque o Promorá, que é um financiamento
subsidiado pelo governo, onde todos os militares do Estado entram num sorteio para ter direito a pegar um empréstimo para compra de casa com 2,5% ao ano. Mas tinha um problema. E um problema criado pelo próprio IPSM, que acrescentou um dispositivo na lei à época, junto ao governo, para permitir que o colega que não tem casa entre no sorteio para concorrer com aquele que já tem casa. E tem um montão de coronel que foi sorteado, né? E trocou o seu apartamento por uma cobertura com juros subsidiados a 2,5%. O que nós estamos mudando é dizer, não, se o senhor já tem casa, o senhor não vai entrar no sorteio, não. O sorteio é para alcançar aquele que está morando na área de risco, na beira do rio, de aluguel, de favor. É esse que o Estado tem que subsidiar. Quem já tem, vai lá para a Caixa e pede empréstimo a 11,5%. É isso que nós temos que mudar. E o senhor acha que eu tenho que lhe pedir permissão para isso? Não tenho que lhe dar satisfação sobre esses projetos, não. Nós íamos votar em segundo turno, a pedido do comandante da PM, nós retiramos para fazer uma discussão interna sobre uma regra alternativa. Vamos fazer isso, parlamento é isso, mas o presidente do IPSM falar que tem fogo amigo, que eu apresentei um projeto sem falar com ele, aqui me faça o favor, o que nós acabamos aqui foi com os privilégios. Então, eu digo para o senhor o seguinte, se o senhor acha que vai tirar alguma coisa, desista. O governo não vai deixar. Se o senhor não está satisfeito, faz igual o tropa de elite, pede para sair.